Estamos em pé, estamos ao vivo, cara, quanto tempo sem falar com vocês. Mó tempão, né? Eu tava aqui nos devaneios da vida, pensando no que eu ia falar pra vocês aqui, olhando um pouquinho dos slides, acabei perdendo a hora, atrasamos um minuto, mas estamos aqui. Ainda bem que o celular vibrou e a contagem regressiva falou: ei, cara, tu tem live. Mas estamos de volta, cara. Momento bem à vontade, né? Você não tá vendo lá, provavelmente não tá vendo, mas estou aqui todo descalço, de calção, cabelo meio bagunçado, mas estamos aqui para fazer nossa live. Em pé dessa vez, né? Com algumas coisas anotadas aqui que isso aqui vai fazer sentido depois em algum momento da live de hoje. Sejam bem-vindos, cara. Sejam todos muito bem-vindos. Que saudade de falar com vocês. Aviso sempre importante, se você tá assistindo essa live pela primeira vez, é novata aqui, quero te dizer que eu gravo essa live pela melhor câmera do meu celular, que não é a câmera da tela. Então é muito desafio, eu não consigo, falar de verdade, não vejo as perguntas ou os comentários. Mas as tuas perguntas e comentários eles são muito importantes. Pode comentar, pode perguntar, que sempre no final da live, tendo algum comentário importante, alguma coisa, eu sempre vou no privado das pessoas e comento alguma coisa. Cara, achei muito legal que tu comentou, mas eu sempre respondo, tá? Eu sempre respondo. Pra mim é importante saber que vocês estão curtindo esse assunto que tá falando, então já faz igual no YouTube, deixa o like aí, comenta. Mas é isso, pessoal. No final eu dou os avisos, e o tema de hoje a gente vai falar questione. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Para você que não me conhece, chegou de supetão aí, sou o Lucas Ripardo. E, cara, normalmente a live só pode durar até o máximo 1 hora, então ela dura entre 30 minutos e 1 hora, óbvio. Eu nunca cheguei a bater esse tempo de 1 hora, mas foi 56 minutos ali por ali. E no final a gente sempre tem uma meditação, né? Uma meditação através de mantras, através de cânticos, né? Através de coisas que a gente fala e concentra naquele momento, que é uma meditação mais tibetana. Por isso a gente usa esse terçário aqui, esse japamala que eu estou usando para isso. Mas não te preocupa que quando chegar no momento certo da meditação, eu vou te explicar qual é a meditação que a gente vai fazer, que hoje eu vou fazer em pé. Olha que coisa louca, novas experiências aí, eu nunca meditei em pé. Não sei, né? Mas eu vou te explicar como é que vai rolar a meditação e qual é a japa de hoje. Mas certo é que o tema de hoje é questione, é o poder das perguntas, e o tema de amanhã, nós já temos uma live amanhã, já temos tema amanhã, que vai ser o poder do hábito, cara. Porque eu me coloquei numa jornada nova aí, inclusive eu compartilhei nas histórias, que pra mim é um desafio enorme levantar, acordar, ok, eu sou do tipo de pessoa que acorda e falava assim, ô mãe, só mais 5 minutinhos, e de repente levantava em cima da hora, fazia tudo correndo, e aí não penteava o cabelo pra nada e ia pra escola. Esse é o Lucas. Nem tudo é perfeito, né, cara? Esse sou eu. E é isso, cara, levantar é um desafio. E por que eu decidi falar desse tema de hoje? Porque eu decidi falar de hábitos amanhã. Porque esse tema, cara, foi o que me fez o questione, o tema de hoje das perguntas fez me dar conta disso e de muitas outras coisas. E aqui tem uma perguntinha que alguns minutos atrás me mandaram um post e eu li essa pergunta que eu fiquei, não sei. E eu adoro perguntas assim, de verdade. Eu adoro perguntas que me deixam sem saber a resposta daquilo. Porque é esse tipo de pergunta que toca realmente o teu ser, toca lá na tua alma e faz com que tu comece a repensar como é que tu está moldando a tua vida e comece a achar respostas de coisas lá do passado que às vezes estão te ferindo hoje, aqui e agora, mas que através de perguntas como essa daqui, que está aqui, vou falar para vocês, calma, isso aqui vocês não conseguem ver, mas através desse tipo de pergunta a gente vai conseguir, a gente consegue repensar, consegue mudar muita coisa na nossa vida. E é isso, e através dessas perguntas também eu cheguei nesse ponto, nessa resposta, que às vezes a resposta nem sou eu que dou, às vezes eu me pergunto alguma coisa e você vai aprender a fazer isso também no final da live, e outras pessoas vêm e respondem, ou dão alguma dica, ou mandam algum post, e isso é a maneira de o universo me perguntar também. A ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje é uma ferramenta altamente poderosa, eu vou ensinar para vocês o que eu faço, ensinar para vocês o meu trabalho, e eu sou coach holístico da terapia. Meu trabalho é perguntar, fazer as perguntas certas para mudar a vida das pessoas e aplicar as ferramentas também, óbvio, analisar tudo isso.
mas eu garanto que a parte mais importante é essa parte das perguntas. E eu vou ensinar você no final o meu trabalho, né? Como é que você pode fazer isso. Olha que bom que eu sou, hein, cara. Você vai adorar, tô muito sorridente, né? Ah, cara, mas de fato eu tô muito feliz com muita coisa que aconteceu. Tenho muita coisa pra falar pra vocês, só que eu não sei se dá tempo de falar nessa live, mas eu vou contando no decorrer da semana. Depois da semana, nós temos, eu acho que na semana a gente tem live até quarta, tá? Na quinta eu tenho um programinha, então não tem como fazer essa live, mas quarta tem, talvez sexta tenha, se não tiver constelação, mas vamos lá. Vamos lá, né? Falei demais, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, saudade de vocês, vamos começar esse tema. Se questione, hoje tem slide, hoje tem tudo. Super preparado. Apesar de eu não ter estudado nada para falar para vocês, porque eu gosto dessa fala ser intuitiva. Essa fala vindo daqui, né, de dentro do coração realmente, porque está numa coisa única, uma coisa para você aqui que está assistindo. Mas vamos lá, cara, o poder das perguntas. Como que isso muda a minha vida? Como que isso reverbera no meu trabalho? Como que isso reverbera nos meus relacionamentos? Como que isso faz eu evoluir cada vez mais e como que eu vou te ensinar hoje vai fazer você evoluir cada vez mais. Esse é um tema curto, é um tema mais profundo e eu preciso que você fique totalmente voltado para aqui e agora, voltado a atenção em mim. Porque se você perder algum detalhe do que eu vou te falar agora e algumas perguntas que eu vou te fazer, você vai talvez perca o essencial para que as coisas aconteçam na tua vida. Mas de fato, cara, de fato, eu acredito verdadeiramente que algumas coisas que nós vamos fazer, que nós não precisamos de muito conhecimento demasiado. Precisamos de conhecimento aprofundado? Precisamos. Precisamos de conhecimento especializado? Precisamos. Mas esse conhecimento ele se torna especializado e aprofundado apenas se colocamos em prática. Não é porque é uma live curta, não é porque é um assunto curto, mas ele é profundo. E se você fizer de verdade aquilo que eu estou te dizendo, eu vou te dizer para fazer hoje, a tua vida ela vai mudar assim. Essa foi a mesma ferramenta que o Dr. Paulo Vieira, do livro Poder da Ação, criador do método CIS, best-sellers, conseguiu sair de cobrar R$500 uma sessão de coaching para cobrar R$2.000 no final do ano, no mesmo ano. Isso é a mesma ferramenta que vendedores fazem para parar de vender um carro por mês para começar a vender 30. Essa é a mesma ferramenta que muitas pessoas usam para serem consideradas gênios naquilo que elas querem, naquilo que elas fazem. A essência está ali, porque as perguntas, elas são assim, encantadoras. Elas são perguntas, as perguntas elas são atemporais, ou seja, não tem tempo. A mesma pergunta que você se fez ontem, ela serve para hoje, talvez sirva para amanhã, só que as respostas elas são temporais, a resposta é determinada para aquele momento que você está vivendo. E de fato eu acho isso interessante porque eu me pergunto muito sobre muita coisa. Cara, a minha cabeça assim é louca, é louca. Eu me questiono muito sobre muita coisa na minha vida. Chega num ponto onde os meus questionamentos são, e isso vocês vão entender. Cara, e se o que eu vivi até agora é o caminho errado? E se o que essa pessoa me falou tá certo? E se de verdade eu fizer só isso dá certo? Cara, mas eu tenho muito medo de sair do controle. E se a chave para minha vida é sair do controle? E se eu estar no controle foi suficiente para me trazer só até aqui, hoje e agora? Mas não é esse controle que vai me fazer levar para a jornada que eu quero. Vai me fazer levar para a vida que eu quero. E se isso, e se aquilo? É esse tipo de pergunta que eu me faço. E acredite, cara, para você colocar isso aqui em prática, você precisa estar disposto a fazer uma coisa muito importante na tua vida, que é desconstruir. Desconstruir. Você tem que estar preparado, não é nem estar preparado, você precisa ter a coragem suficiente. A coragem suficiente de se questionar e estar preparado e ter a coragem de saber que as tuas verdades elas podem ser desconstruídas e que está tudo bem, que você vai olhar para esse passado, para as tuas antigas verdades e vai dizer assim, cara, eu agradeço vocês demais, vocês foram necessárias para chegar até aqui hoje, mas para eu ir para lá, para eu ir para aquele objetivo, para eu ir para onde eu quero, eu preciso de outras verdades, uma base mais fortalecedora. E aí a gente vai conectar tudo agora. Paulo Vieira, cara, ele diz assim, cara, somente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer
mas primeiro faça-os verdadeiramente, depois apenas relaxe, pois as respostas virão. Eu sempre me perguntava assim, cara, como é que um cara como Einstein, como Thomas Edison, como esses grandes caras conseguem ter respostas, conseguem criar uma teoria da relatividade, conseguem ter essas coisas tão profundas, esses insights tão profundos, como é que esses caras conseguem respostas para essas coisas que antes, e algumas ainda eu não entendo, me parecem absurdas de certa forma. Como é que esses caras chegam nesse ponto, nessas leis, nessas verdades que são extraterrestres? E aí eu cheguei num ponto, num livro, que a resposta veio. No livro Quem Pensa Enriquece, ele contou um caso de um cara que parava num quarto, como esse que eu estou agora, sentava numa cadeira, botava um papel, um lápis e tudo isso em cima de uma mesa, e ali em pleno escuro ele ficava em silêncio. Abrindo, em silêncio, durante muito tempo, até ele conseguir a resposta dele. Eu ficava pensando, meu Deus, mas para que esse cara faz isso? O que de fato ele fazia era, ele pegava o papel, escrevia uma pergunta e deixava reverberar. E aí no livro ele dá a resposta para tudo isso. Que esses grandes gênios, eles conseguem essas respostas porque eles tiram todo o burburinho mental, toda aquela bagunça mental, todas as informações externas e voltam simplesmente para a essência deles. Uma essência que é sábia, uma essência que tem todas as respostas. Levando para o lado holístico o universo, ele quer resolver todos os teus problemas. Ele já tem a chave para resolver todos os teus problemas. Ele já tem todas as respostas. Ele só precisa que você silencie, que pergunte e esteja aberto para poder receber. Se você fizer a mesma coisa que esses caras fazem, você vai ter os mesmos resultados que eles têm. As respostas para suas perguntas. Mas para isso, primeiro você precisa se perguntar verdadeiramente, para depois abaixar a vibração e ter essas respostas. A tua mente, ela responde exatamente todos os teus questionamentos. Todos os teus questionamentos. Ela já tem a resposta para tudo. E aí é um ponto onde você sai do controle de um ego que quer controlar e se volta para um ego que está integrado, para um ego que quer ajudar e transmutar tudo isso. E o mais interessante disso tudo é que não é o que você não sabe que está acabando com a tua vida. Muitas das vezes é aquilo que você sabe. Lucas, como assim? Como assim? Tá ficando louco? Quer dizer que tudo que eu sei agora está acabando com a minha vida? Que história é essa? É o seguinte, cara. Não é o que você não sabe que dá problema, mas é a tua maior certeza. Aquelas tuas maiores convicções. As certezas absolutas que você tem. As tuas verdades imutáveis. Porque se você é uma pessoa que defende fervorosamente uma verdade que você pode até nem ter se questionado a quão profundo é essa verdade, você está seguindo cegamente os conceitos de outras pessoas e você fica feito um doidinho, aqui e ali. Ora, o que esse cara disse é verdade, eu vou seguir. Ora, o que essa pessoa disse que é verdade, eu seguir. Não, agora eu sigo minha verdade, mas qual é a minha verdade? Nem isso você sabe. Porque senão você se torna um HD, que está completamente cheio. Você se torna um quarto que está empilhado de coisa. Você se torna um guarda-roupa que está cheio de roupa, que não cabe uma mais. E se você não está aberto para poder trazer novas coisas, trazer novas novidades, você sempre vai estar preso ao velho. Se você não está aberto para desconstruir, para olhar e se perguntar, cara, que verdades eu acredito que podem não ser tão verdades assim? Que coisas eu acredito que são verdades que podem não ser tão verdades assim? Porque se você não pegar esse velho, esse antigo e deixar lá no lugar dele, que é o passado, que teve a sua importância, teve, cara. Porque a tua história te trouxe até aqui hoje. Mas se você não se questionar para deixar no passado o que é do passado, o novo nunca vai chegar. Se você não tirar todas aquelas roupas velhas e mofas que estão dentro do guarda-roupa e levar, dar uma sacudida, lavar, levar para doação, as roupas novas, chiques, maravilhosas, granfinas, da tua viagem para Paris, da tua morada na França, nunca vão
chegar. Através das perguntas, você vai se questionar se você é tão bom quanto você pensa que é. E você tem que ter a coragem para desconstruir, porque essas perguntas vão trazer novas verdades para aquele momento. Novos conceitos, novas portas para poder você experimentar e se abrir. Esse, cara, é o verdadeiro poder da pergunta. Esse é o verdadeiro poder da pergunta. Uma ferramenta simples, que todo mundo é capaz de fazer, que é capaz de desconstruir crenças e abrir portas e abrir caminhos. E saber fazer perguntas ele é muito mais importante do que pedir, porque quantas e quantos casos, quantas e quantas pessoas já pediram marido, mulheres já pediram marido, homens pediram esposa, e pessoas pedem um cônjuge, e quando chega no momento, eles vivem o casamento mais infeliz da vida. Quantas pessoas pediram um carro e nesse mesmo carro essas pessoas perdem a vida? Quantas pessoas pedem riqueza e quando ela chega elas se perdem e vivem também os momentos mais infelizes da sua vida? Lucas, por que tu está fazendo isso? Por que tu está perguntando isso? A pergunta certa para essas pessoas é: isso vai me levar ao meu propósito? Tu já parou para pensar no relacionamento que tu está e se perguntar: qual é o propósito de eu estar com essa pessoa? Qual é o propósito de eu casar com meu marido, de eu casar com minha esposa? Qual é o propósito maior de eu ter filhos? Qual é o meu propósito maior de estar nesse trabalho aqui e agora? Qual é o propósito maior de eu estar vivendo a situação que eu estou vivendo hoje, seja ela extremamente boa ou extremamente ruim? Qual é o propósito de eu estar vivendo tudo isso? Porque quando você se faz esse tipo de pergunta que eu acabei de fazer, você consegue apenas extrair, deixar na tua vida aquilo que é realmente essencial. Você cria a verdadeira base do crescimento. E sai dos ímpetos da vida. De casar porque todo mundo casa, de ter um carro porque todo mundo tem um carro, de morar em tal lugar porque todo mundo vai morar em tal lugar, viajar em tal lugar porque todo mundo vai viajar em tal lugar, de ter filhos porque esse é o certo. Todo mundo tem filho. Qual é o propósito maior de você fazer o que você está fazendo? E de novo, qual é a tua maior certeza? Qual é a tua maior certeza? Se você hoje defende com unhas e dentes uma única verdade absoluta, repensa bem se não é essa única verdade absoluta que está fazendo com que as coisas não fluam na tua vida, não aconteçam. Porque quando você defende uma verdade única e absoluta, você se torna cego para as coisas que acontecem, para novas possibilidades, e não se abre e não se permite a oportunidade do novo. E Sócrates ele dizia a seguinte frase: uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. E por isso, e não pense que é à toa, tá? Não é porque eu me faço questionamentos assim, acordo, meu Deus, será que hoje meu dia estou fazendo aqui meu próximo? Não é assim. Existem momentos específicos para isso. Mas esse tempo que eu passei sem fazer lives foi um processo assim de autodescoberta muito profundo. Muito profundo, muito profundo, muito profundo. Onde as perguntas que eu mais me fazia, as respostas vieram à tona, não porque eu sabia as respostas, mas porque outras pessoas foram me trazendo essas respostas e que eu comecei a me abrir para caminhos que antes eu nem imaginava que estava preparado para trilhar. E olhei para um outro ponto de uma jornada onde eu percebi, eu acho que ainda não estou preparado para chegar ali. Falta pouco, falta isso aqui. Isso aqui, para chegar lá. E nessas semanas, as perguntas realmente foram essas, onde
Cara, eu vou te dizer, eu vou ser bem sincero contigo, eu não vou te dizer que você se auto-questionar, você olhar pra tua vida como ela tá hoje, não dói. Dói, cara, dói. Doeu em mim. O meu propósito aqui contigo é ser o mais íntegro e verdadeiro possível. Possível. Com você. Eu não estou aqui para dar uma postura de um cara que sabe tudo, de um cara que vai entregar todas as verdades, até porque uma verdade ela só pode ser experimentada. A tua verdade só tu pode conhecer. Eu estou aqui para jogar limpo. Eu posso te dizer que dói. Doeu em mim. Muito. Foi chegando num ponto onde esses questionamentos me levaram a aquilo tudo que tu acreditava não é verdade. Estaca zero. Vamos recomeçar a trilhar a jornada, só que recomeçar a trilhar a jornada, talvez até podendo fazer as mesmas coisas, os mesmos trabalhos, vim aqui falar no Instagram com vocês, estudar as mesmas coisas, só que com um olhar totalmente diferente. As minhas verdades máximas, elas foram desconstruídas através dessas perguntas, mas eu não voltei para uma estaca zero, que é fundo do poço. Eu voltei para uma estaca zero, que é um pico. É um Himalaia. O topo do Himalaia é meu pico. É a minha estaca zero. Para poder crescer cada vez mais. E eu olhei com muita gratidão, porque todas as verdades, tudo que eu acreditei que era verdade, me trouxe até aqui. E aí eu me fiz uma pergunta, cara, por que eu preciso continuar sendo a mesma pessoa se eu posso ser uma pessoa cada vez melhor? A minha pergunta para você é exatamente essa agora. Por que você precisa ser a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa cada vez melhor? Por que não? Por que não também, cara? Às vezes tacar o foda-se, dar um bicudão nas pessoas, na opinião das outras pessoas e viver a tua verdade. Fala, cara, eu não quero te ouvir mais. Eu quero vir pra cá, mas tu vai te lascar. Deixa que eu me lasco. Não tem problema nenhum. Eu quero descobrir o que é que tem aqui. Para bancar o teu desejo. Quantas pessoas ficam na vitimização, no coitadismo, não sei se eu faço, não sei o que os outros vão pensar, né? É problema deles. As pessoas que não se questionam de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum e de jeito nenhum, as pessoas que não questionam a vida de maneira nenhuma, que não estão preparadas para vir assistir uma live dessa, que não estão preparadas para ler livros novos, que não estão preparadas para ouvir perguntas ou se trabalhar numa terapia, num processo de coaching, num curso novo, as pessoas que não estão preparadas para se questionar a esse ponto, elas aceitam a verdade de outras pessoas com bom tom e aquilo molda a vida delas. Elas são marionetes. Marionetes. Que outras pessoas vivem seguindo. Vivem moldando. A pessoa, tu poderia fazer isso, é legal. Tenta aí. É verdade, eu vou tentar. Nem se questiona. O que é que me faria feliz de verdade? Qual é o meu propósito? E existem 4 tipos de pessoas. A primeira é essa, que não se questiona de jeito nenhum. A segunda é o tipo de pessoa que se questiona pouco. E se questiona mal. Essas pessoas têm pouco sucesso. O questionamento dessas pessoas é: por que isso aconteceu comigo? O que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Esse é o tipo de pessoas que se questionam mal. E as pessoas que se questionam mal, a pergunta dela já vem com uma resposta pré-pronta, uma resposta de justificativa, uma historinha que leva elas, consequentemente, ao resultado ruim que elas não querem, ao fracasso. Não curto muito essa palavra, mas é basicamente isso. Eu não acredito em fracasso, eu acredito em resultado. As pessoas, e existe um terceiro tipo de pessoas, são pessoas que têm sucesso. São pessoas que se questionam bem, elas fazem bons questionamentos. Ok, o questionamento dessas pessoas é: o que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? O que eu posso fazer agora para atingir meta tal? O que eu não fiz na passada que eu posso fazer agora? Qual é a minha postura agora para poder atingir essa meta? São pessoas que se perguntam como, o que, qual e agora, para poder realizar. Essas pessoas têm sucesso.
Mas existe um tipo de pessoa que são as pessoas que são super questionadoras. E essas pessoas, cara, têm muito, 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 muito sucesso. Essas pessoas, elas se perguntam, o nível de pergunta delas é o seguinte, cara. Eu vou ler pra vocês essa pergunta que chegou pra mim aqui agora. Antes de fazer essa live, eu falei, caraca, esse universo é perfeito. Eu vou falar sobre perguntas, sobre questões se chega um questionamento assim surreal pra reverberar. Pergunta é, se você tem medo do amor, você tem coragem de quê? Olha o poder dessa pergunta. Se você tem medo do amor, você tem coragem de quê? É esse nível de pergunta que as pessoas super questionadoras e que têm um super resultado se fazem. Cara, é com essa atitude que eu tive de gritar com meu filho, ele vai realmente ser feliz e próspero como eu quero? Primeiro, o que é ser feliz e próspero para mim? Qual é o propósito maior de eu deixar de viajar para ficar com meu filho? Ou eu viajar e deixar minha família agora por um tempo sozinha? Minha mulher, meus filhos? Qual é o propósito maior do meu casamento? Qual é o propósito maior do meu trabalho? Como, cara, eu me sentiria verdadeiramente amado? Que crenças ainda existem aqui dentro de mim que me impedem de amar verdadeiramente? Quais são as atitudes? Como é que eu estou acordando? Qual é a minha atitude diante da vida? O que é que eu não estou enxergando? Para que eu estou fechando meu olho? Para não viver a vida financeira que eu quero viver? Para conquistar o relacionamento que eu quero conquistar? Para tocar as pessoas em uma live do jeito que eu quero tocar? Para transformar a vida das pessoas com uma live do jeito que eu quero transformar? É esse nível de pergunta que as pessoas super questionadoras se fazem. Percebe? Algumas das perguntas que eu fiz até agora, desses super questionamentos, você talvez nem tenha resposta, ou todas elas não tenham resposta nesse momento. Porque as super perguntas, elas são assim, elas te fazem pensar, elas te fazem questionar, elas te botam para ação, para ir para a vida, para desconstruir uma verdade e colocar uma verdade melhor ainda. Para se questionar num ponto onde eu me questionei também algumas das coisas que eu fiz a minha vida inteira. E isso foi uma aula de yoga na quinta-feira da semana passada. Eu gravei até umas histórias falando disso, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Cara, Lucas Ripardo, eu amo, cara, amo ser o número 1, amo me destacar. Eu amo quando vocês vêm aqui e comentam, caraca, melhor live da vida. Eu amo, cara, amo saber, eu amo ser útil, e sendo útil, eu gosto de ser o rei da utilidade, o número 1 de tudo, o cara naquilo que eu faço, que as pessoas olham no meu olho e falam assim, cara, aquela tua pergunta, aquela tua palavra, aquela tua live mudou a minha vida. É nesse nível que eu gosto de trabalhar. Eu amo isso de paixão. E aí, na aula de yoga lá, yoga trabalha nos chakras também, a meditação faz a gente pensar pra caramba na vida. E eu me vi um questionamento muito forte, que agora eu vou destrinchar esse questionamento um pouquinho para vocês. E se meu propósito na vida não for ser o número 1? Se meu propósito na vida for simplesmente amar, o que eu faria, o que eu me tornaria, quem eu seria, qual impacto eu causaria nas pessoas? Foi esse questionamento que me chegou lá na aula de yoga. E eu parei para pensar nele. Primeiro eu me perguntei, de onde vem a necessidade de querer ser o número 1?
E por que querer ser o número 1 está linkado com o amor? Olha o nível de pergunta. De onde vem a necessidade de ser o número 1? Por que isso está linkado com o amor? E o que isso tem a ver com o meu ir para a vida? Percebe o poder? Percebe que essa pergunta ela é capaz de mudar toda a história, toda a minha atitude diante da vida? Cara, olha só. E aí quando eu me questionei, cara, de onde vem a necessidade de ser o número 1? Eu parei e me questionei. Ainda estou me questionando. E se essa necessidade de ser o número 1, de ser importante, de ser útil, vem simplesmente de uma criança, do Luquinhas Ripardinho, de 4, 5, 6, 7 anos, que queria ser simplesmente visto pela mãe e pelo pai. Queria simplesmente ser visto e amado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pela avó, pelo avô, pelos amigos. E se essa necessidade de ser o número 1 era essa necessidade desse Luquinhas Ripardinho aí, dessa criança, a minha criança interior, de ser amado. E esse questionamento me trouxe uma coisa muito importante. Se o meu propósito for amar, se eu me encher de amor completamente, profundamente, eu ainda vou sentir a necessidade de ser o número 1? De ser o destaque? E qual é o resultado que eu vou colher se eu simplesmente for cheio de amor, transbordar de amor pela minha mãe, pelo meu pai, por mim, por toda a minha linhagem? Estou me emocionando aqui, cara. Pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pela minha casa, pelos meus animais de estimação, pelas pessoas que me rodeiam, por quem me assiste, por quem me segue. E se eu simplesmente emanar amor esse tempo todo, aonde que eu vou chegar? Quem eu vou ser? O que eu vou fazer? Que resultado eu vou colher? E eu só consigo pensar em uma resposta. Que eu vou ser muito mais que o número 1. Algo assim que há uma grandeza que eu não consigo nem imaginar onde chega. Mas ela chega, e ela vai chegar. Linkado diretamente com essa pergunta aqui. Se você tem medo do amor, do que você tem coragem? A pessoa que me mandou esse post, cara, se você quiser também me falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, também fica à vontade, o Gerard está aí. E me mandou, cara, ela ama quebrar minhas pernas de vez em quando, me faz uns questionamentos assim, eu falo algumas coisas que eu fico, meu Deus, que é isso? Mas é profundo, se você tem medo do amor, do que você tem coragem? É nesse nível de pergunta que eu quero que você chegue. Lucas, eu preciso me fazer as melhores perguntas, eu perguntas assim? Claro que não, cara. Você só precisa se perguntar. Talvez você não precise de perguntas assim como eu me fiz agora. Talvez você não precise dessa pergunta. Você precisa de outra. Mais leve, mais tranquila, não tão profunda, que vai fazer você ir para a vida. Cada um está no seu momento certo. E Viktor Frankl fala assim, o indivíduo pode ser despojado de tudo, menos da liberdade de decidir que atitude tomar diante das circunstâncias extremas e dizer sim à vida independente de tudo. Mas você só consegue ser independente, só consegue tomar a tua vida, tomar toda a tua força se você souber quais são os teus propósitos, e para isso você precisa se perguntar. E aqui, cara, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta. A gente não vai fazer meditação hoje, eu falei demais. E não vai dar tempo de fazer meditação e explicar a ferramenta para vocês. Mas estou devendo aí, eu vou procurar o máximo possível dosar o tempo amanhã para poder fazer essa meditação. Mas recomendo que vocês, meus amigos, façam o Ho'oponopono, tá? Eu explico para vocês nos stories. Mas é o seguinte, a ferramenta ela é uma coisa chamada auto-coaching. Auto-coaching. O auto-coaching é você se fazer perguntas.
Perguntas poderosas de sabedoria, como essas, várias que eu fiz para vocês aqui hoje. Perguntas que vão fazer você ir para a vida. Essas perguntas, o primeiro passo para você fazer esse auto-coach, vai anotando, eu vou falar bem devagar, mas vai anotando. É você ter um objetivo. Qual é o teu objetivo? O primeiro passo é esse, definir o objetivo. Vamos botar um exemplo. Meu objetivo é fazer um lançamento do meu curso online e faturar 6 em 7, que é 100 mil reais em 7 dias. Pensei aqui agora, nossa, isso é impossível, tá louco? Isso é impossível para quem? Hein? Meu objetivo é fazer o lançamento do meu curso e faturar 100 mil reais em 7 dias. Ok, esse é meu objetivo. Definir o objetivo, vamos para o segundo passo. Ter certeza de que esse objetivo ele é visualizável para mim. Se eu acredito que esse meu objetivo é possível, para você talvez 100 mil reais em 7 dias não seja possível. Para mim, meu objetivo é 1 milhão. Eu quero chegar nos 10 milhões em 7 dias, 1 milhão em um dia. Eu vou chegar nessa parada. Mas é isso, 7 em 7, 7 em 1, meus objetivos são ousados. E é isso. Visualizei, eu acredito que é possível, pronto. Defini o objetivo, visualizei, para mim é possível, vamos para frente. E aí o terceiro passo você vai elaborar 35 perguntas. 35 perguntas de modo que elas acabem com esse objetivo. Essas perguntas, elas podem começar com como, qual, quando, o que, onde, quem, por quê, de que maneira e sempre repete o objetivo. Como assim? Vou dar um exemplo com o meu objetivo. Faturar com a venda do meu curso online 100 mil reais em 7 dias. Como eu vou faturar 100 mil reais? Como eu vou faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Qual é o propósito maior de eu faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Quando eu vou faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? O que eu posso fazer agora para faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Onde eu estarei, onde eu gravarei, o que já foi, né? Onde eu gravarei, onde eu estarei para faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Quem pode me ajudar a faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Por que é importante para mim faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? De que maneira eu vou faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Quais são os passos necessários? De que maneira eu me visto? De que maneira eu me comporto? Como eu me sinto no dia a dia? Como eu acordo? Que horas eu acordo? Como é a minha alimentação? De que maneira eu vou comunicar isso para mim e para o mundo para faturar 100 mil reais em 7 dias vendendo meu curso online? Nesse nível de perguntas. Você define seu objetivo, para você acredita, você se faz 35 perguntas nesse naipe. Fez as 35 perguntas, você vai pegar o teu caderno e vai fechar. Fechou o caderno, espera 2, 3 dias para poder responder essas perguntas. Lucas, por que eu vou esperar 2 ou 3 dias para pegar aquelas perguntas e responder? Porque você já não é a mesma pessoa. A pessoa que responde não é a mesma pessoa que pergunta. E quando você está perguntando, obviamente já vem algumas crenças, algumas auto-respostas que estão ali. E você fez a pergunta, durante esses 2, 3 dias que você está esperando, as perguntas estão reverberando. E muitas respostas podem vir em cima disso. Esperou 2, 3 dias, respondi tudo lá bonitinho. Ok, eu descarto agora. O outro passo é descartar as respostas ou perguntas que não tem nada a ver e as respostas das perguntas realmente relevantes que você falou, cara, é isso aqui. Você vai colocar em ordem, tipo 1, 2, 3, 10, 20, em ordem, independente de quantas forem. Pode ser as 35 de realização. Por que realização, Lucas? Porque é um plano de ação que você vai montar. É um passo a passo que você vai ter aí para poder conquistar suas metas, reprogramar crença e por aí vai. Qual é o limite de onde você vai chegar com isso?
não tem limite. Não tem nenhum limite. E é isso. Simples assim. Defini o objetivo, visualizei que é possível, fiz as 35 perguntas, fechei o caderno durante 2 ou 3 dias, respondi as perguntas, descartei as respostas que não me servem e coloquei em ordem as respostas mais importantes e o passo a passo que vai me fazer chegar naquele objetivo que eu me perguntei o tempo todo. Simples assim. Simples assim. Agora, o que vai diferenciar se você vai ter resultado ou não vai ter resultado com isso é a ação. O que diferencia pessoas que realizam de pessoas que não realizam. Óbvio que é a ação. O que diferencia pessoas que têm resultado de pessoas que não têm resultado é a ação. Você vai ter um passo a passo ali maravilhoso, perfeito, basicamente um plano de ação divino. Deus mandou, falou assim, é isso, faz que vai dar certo. Se você não fizer, se você pegar essa ferramenta e deixar como mais uma ferramenta na tua vida, aí a gente vê quais resultados que você está apontando. Simples assim. E eu vou terminar com uma frase maravilhosa antes dos avisos. Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Ok? Avisos importantes. A gente vai fazer muitas lives agora. Muitas lives. É uma live, um festival. A gente vai estar no festival aí de preparação. Muitos vídeos serão postados. Porque, cara, dia 13, eu vou deixar o link na minha bio. Dia 13 eu vou dar uma super aula ao vivo no YouTube. A palestra é O Poder da Ação, baseado no best-seller do Dr. Paulo Vieira. E nesse dia 13, exatamente nesse momento que a gente for fazer a palestra, eu vou entregar para você algumas ferramentas a mais de coaching. Eu vou fazer com você uma ferramenta de reprogramação mental de coaching maravilhosa chamada Metáfora da Gaivota. Cara, eu amo essa metáfora. E esse dia ele vai marcar a abertura, o lançamento do curso que eu gravei. Tá? O curso ele tá assim, ai, maravilhoso. Nesse dia eu explico um pouquinho mais como é que vai rolar esse curso, mas ele é 100% online, tá ali, vai estar lá, maravilhoso. O curso ele é baseado no best-seller do Dr. Paulo Vieira, do Poder da Ação, que eu sou ministrante, sou oficializado para isso, só que eu dei meus toques a mais, meus conceitos a mais. E eu disse que esse curso ele seria um 4 em 1. E ele vai ser 4 em 1. Só que o Poder da Ação vai estar lá completo. Eu vou dar um bônus assim, cara. Um bônus assim surreal. Porque quando você terminar o curso, o que eu vejo que muitas pessoas, o que acontece com muitas pessoas, terminou o curso, acabou. E não fazem mais nada. Pós-curso tem um cronograma assim completaço, detalhado, pensado com muito carinho, muito amor, muita dedicação, para que a tua mudança dê continuidade cada vez mais. Com livro, com filme, com ferramenta, de reprogramação de crença, com muita coisa. E eu disse que eu vou dar um curso de mantras e de Ho'oponopono sobre como criar realidade. Assim que eu fechar todo o carrinho, assim que eu fechar a semana de venda do curso, essas aulas vão ser ao vivo, onde você vai ter a oportunidade de me olhar nos olhos, da gente conversar, vou dar o conteúdo e aí vocês podem me metralhar de pergunta à vontade. O conteúdo é exclusivo de vocês, onde também eu vou entregar a ferramenta. Após isso, essa aula vai estar gravada e vai lá para vocês na plataforma lá online. Esse é o aviso que eu queria dizer para vocês. Define um lembrete lá no YouTube, cara. Vai lá, vou deixar o link aí no Linktree, na minha bio. Define lá o lembrete e convida aí teus amigos para vir pro O Poder da Ação. Um pouquinho, o Poder das Perguntas, eu tirei um pouquinho, algumas coisas lá do curso também. Só para você ter uma noção de como ele tá profundo. E cara, muito obrigado pela presença, um beijo enorme para vocês e a gente se vê amanhã, tá? Grande abraço, valeu.